Tudo bem, professor? Tudo bem, Natália. Prazer ver você. Vejo geralmente você, É, o seu marido, os seus filhinhos lindos, geralmente nas fotos que pois, vocês mandam. obrigada, São obrigada, muito bonitinhos mesmo, são lindos os dois. Eles estão com quanto obrigada. tempo? Eu tenho um de 3 aninhos, que é o Enzo. Aí tenho a menininha que fez 1 aninho agora e Legal. estou gestante. Nossa, Eu gostei aí da produção, produção em série. É. O meu, eu da tenho um de produção. 34 e uma de 32. Nossa, e já tem netinhos, né? Ainda não, ninguém Ainda se não? conformou. Tô apertando ver Em, se sai, mas tá difícil. em breve, né? Espero, espero. Já tá na hora já, né, ter criança em casa. Bom, pessoal, a nossa live hoje é um bate-papo sobre medicina, né? Na verdade, sobre o ensino da espiritualidade no ensino médico, né? E o professor Alexandre Serafim, ele é médico neuropediatra, é mestre pela Unifesp em neurologia e é coordenador da disciplina eletiva de medicina e espiritualidade da Universidade de Taubaté. Isso mesmo. É um tema que cada vez tem sido aí mais ganhado, né, cada vez mais um avanço, né, nas pesquisas, e isso também é importante porque no ensino médico, poucas universidades, né, professor, têm essa disciplina eletiva, né, de forma eletiva. Lá fora isso é mais frequente, É, aqui no Brasil estamos basicamente aí engatinhando, vamos dizer assim, né? Nos Estados Unidos, uma boa parte das universidades, quase 90% das universidades, já tem ou uma disciplina ou pelo menos um núcleo de pesquisa e estudo. Nós aqui não chegamos aí a 10% das nossas universidades, né? Aqui na Universidade de Taubaté, na Faculdade de Medicina, nós somos um dos pioneiros nesse assunto. Eu comecei essa disciplina em 2011. E em 2016, 2011 ela foi optativa, e em 2016 ela passou a ser uma disciplina aí eletiva, curricular, para todos os alunos. E ela vem crescendo gradativamente, né? A gente vem trabalhando bastante no sentido de fazê-la cada vez melhor, sempre a gente vem mudando aí as aulas, a forma da aula, porque é um assunto que cada vez mais tem novos assuntos acontecendo. sim, E as sim, com próprias certeza. sociedades médicas hoje estão se voltando a esse assunto. Isso que é muito, muito interessante. A sociedade de cardiologia, a própria sociedade de pediatria, a sociedade de psiquiatria, oncologia, cuidados paliativos, todos hoje estão entrando nesse assunto de espiritualidade, porque estão percebendo que é uma necessidade Sim, hoje, é uma né? Está necessidade cada sendo vez necessário maior, né? isso. E Além de porque. ser uma questão comum na população geral, né? Basicamente aí 90% da nossa população tem uma denominação religiosa, mas se você for jogar para questões de espiritualidade sem uma denominação religiosa, nós vamos para mais de 95% da população. Então isso quer dizer que é um fato que está inserido na nossa cultura, né? A questão de religião, religiosidade, espiritualidade, ela está na nossa cultura, ela faz parte da cultura geral, e o médico tem que aprender sobre esse assunto e tem que saber abordar esse assunto com as pessoas. A Sim, medicina ela é interessante porque ela evolui, e ela está nos últimos 50, 100 anos, ela está evoluindo para essas outras questões associadas à espiritualidade. e a importância de a gente ter um ensino, né, médico, isso inserido dentro do nosso contexto ali de ensino, é um grande avanço, né, professor? Porque muita gente não conhece, né, essa disciplina como uma disciplina mesmo, né? Como lá fora já é muito mais consagrado, digamos assim, já é muito mais
presente, né, no ensino, né? Mas isso é só uma questão de tempo, viu, Natália? Porque o que a gente percebe é o seguinte, tem algum, isso assim, em termos de trabalho mesmo publicado, científico, eles fizeram o seguinte, um desses trabalhos, eles perguntaram aos médicos se eles gostariam de abordar as questões religiosas e espirituais dos seus pacientes. Em torno de 60% dos entrevistados falaram que sim, que gostariam. Perguntaram aos pacientes se eles gostariam que os médicos abordassem as questões espirituais ou religiosas dele. Perto de 90% disse que sim. Quando se questionou aos médicos, né, que achavam que seria interessante, se eles faziam, nem 10% faz. Então, quer dizer, se quase 60% dos médicos gostariam, se quase 90% das pessoas gostariam, por que só 10% faz? Onde está o problema? Então, começa a observar que o problema está o quê? Na formação do médico. Na desorientação sobre o assunto. Né? Porque, tudo bem, você sabe, depois que a gente se forma, a gente entra num ritmo tão maluco, tão alucinante, que não dá, porque aí se forma, entra residência, especialização, plantão, trabalho e tal, e realmente você deixa de entrar nesse aspecto de espiritualidade e saúde, e você fica simplesmente focado ali na sua questão de especialidade, nos seus plantões e assim por diante. Então a gente percebe algumas barreiras. Uma das barreiras é a falta de informação. A segunda barreira é a falta de treinamento. A outra é você não se sentir confortável com o tema. Por quê? Porque você também não foi introduzido ao tema e não foi treinado para o tema. Então é claro que você não vai se sentir confortável com o tema. O outro é você ter medo de entrar num assunto que você não domina, que também está associado aos dois primeiros fatores, ou abordar um assunto que você não conhece frente a uma religião de uma pessoa que você não professa aquela religião. Então, na verdade, é a falta de conhecimento que gera uma grande barreira e no médico entrar nesse tipo de assunto. E como é que você vai quebrar essa barreira? Como nós estamos fazendo hoje, né? Uma live, um simpósio, uma orientação de uma sociedade médica, você introduzir dentro do ensino médico o assunto mostrando que não é um bicho de 7 cabeças. Quando o aluno ele é treinado a fazer lá a anamnese, né, a propedêutica, ele vai lá em assuntos pessoais e vai perguntar sobre sexualidade, vai perguntar sobre sexo e assim por diante. É muito mais complicado você perguntar qual a sua religião. Com certeza. Então, é muito mais fácil você abordar a religião do que você abordar a sexualidade. E por que não faz? Porque não foi preparado. Sim. Professor, e assim, sobre as evidências que existem dentro da medicina e espiritualidade, o senhor poderia falar um pouco sobre a questão da neurociência, do pensamento, da questão da energia mesmo, né, que existe aí relacionada ao pensamento, os mecanismos que levam a pessoa ao adoecimento? Eu acho que isso tudo tem uma certa importância, né, dentro do estudo da espiritualidade, né? Olha, hoje tem muito... Se for entrar, por exemplo, em sites de revistas, por exemplo, PubMed, Cochrane, Medline, e você colocar lá espiritualidade e saúde, hoje é o que mais publica no mundo. Publica mais que qualquer especialidade que você possa imaginar, e espiritualidade e saúde é o que mais publica. Porque a espiritualidade, ela não interfere com nenhuma especialidade, mas ao mesmo tempo está em todas as especialidades. Então, você tem trabalho de endocrinologia associado à espiritualidade. Você tem trabalhos de cardiologia, de oncologia, de neurologia. Então, você tem várias áreas da medicina hoje publicando sobre espiritualidade. A área da neuroimagem, fazendo uma série de coisas aí, de estudos de neuroimagem focado à espiritualidade, dosagem de substâncias no corpo, né? Substâncias inflamatórias, neurotransmissores, hormônios. Então você tem um volume hoje muito grande, uma riqueza muito grande. Então, só não vai atrás quem não quer, porque as coisas estão publicadas, estão acontecendo,
Aqui, por exemplo, na nossa disciplina, nós temos vários trabalhos científicos em andamento hoje. Nós criamos um núcleo de pesquisa aqui dentro da universidade para esse assunto, cadastrado no CNPq, então nós temos um núcleo de pesquisa. Vamos lançar um livro agora, em julho, sobre medicina e espiritualidade baseado em evidências, pela Livraria Ateneu. Ele já foi elaborado, está na fase agora de ajustar as questões gráficas e tudo mais. E esse livro nós vamos lançá-lo em junho, aí quando for eu te aviso para você poder divulgar para o teu pessoal. Com certeza. Né? Uhum. E temos aí a proposta de criarmos uma pós-graduação posteriormente e montarmos um ambulatório focado em espiritualidade, saúde e terapias complementares. Então, é uma proposta, nossa disciplina, que ela vem crescendo. Temos orientado outras faculdades em criar a sua própria disciplina. Então, é um processo que vem crescendo gradativamente, porque nós temos um embasamento da ciência hoje. Então, quando você pergunta, pô, mas tem alguma coisa aí da neurologia, ou da ciência, ou do estudo aí de energias? Muita coisa. Por exemplo, vamos focar numa questão que hoje é muito divulgada dentro da ciência da física das partículas, que alguns chamam de física quântica e tal. Se nós vamos pegar um fragmento de um tecido qualquer nosso, pele, miocárdio, fígado, rim, músculo, tecido qualquer. Se nós formos desmembrar esse tecido, ele é formado por agrupamentos moleculares. Então, são moléculas que vão se estruturando, formando ali o tecido. Se eu tirar uma moléculazinha, analisar essa molécula, ela é formada por átomos, que estão se unindo para formar aquela molécula. Se eu tirar um átomo, ele é formado por prótons e nêutrons. Tem um núcleo e elétrons em volta, como se fosse ali um monte de planeta em volta do Sol. E a ciência chegou a isso. Então, realmente, assim, os átomos é uma estrutura energética, vibracional, e qualquer energia que incida sobre o elétron faz com que ele mude a vibração, mude de camada, isso chama-se salto quântico hoje. Mas não parou por aí. Foi-se ver o quê? Que aquelas estruturas minúsculas do átomo são formadas por estruturas menores ainda. Os quarks, os leptons, e assim por diante. E a ciência está chegando hoje numa conclusão que não dá para você separar o que seria matéria do que seria energia. Então, quer dizer que o nosso corpo é energia. Porque ele é formado por essas estruturas atômicas que se agrupam para formar um átomo, que se agrupam para formar uma molécula, que se agrupam para formar um tecido. E energias que atuam sobre ela desestabilizam o mecanismo energético dos nossos átomos. Eu falo, mas como é que isso pode chegar, então, num adoecimento? Se nós formos pensar em mecanismos de morbidade, o que vai te levar a mecanismos de adoecimento, nós vamos ver que existem situações que não são possíveis de dosar, mas que hoje mostram possibilidade de adoecimento. Por exemplo, você consegue doar mágoa? Não tem como, você não tem uma medida para a mágoa, cada um tem a sua. Você consegue medir ira? Também não. Você consegue medir rancor? Também não. Só que está se observando que esses fatores, mágoa, rancor, tal, a longo prazo, aquele negócio que você vai remoendo. Como se estivesse acumulando tudo isso. São energias. O nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas sensações, hoje são dosadas com mecanismos energéticos. Por exemplo, toda vez que você pensa em alguma coisa, o seu cérebro faz ali os mecanismos de repolarização e despolarização da membrana do neurônio, e isso gera uma atividade elétrica que você capta quando você faz o eletroencefalograma. Então você inverte ali a polaridade da membrana, o eletrodo capta e forma onda. Eletroencefalografia, mostrando que o cérebro funciona por atividade elétrica. Tudo bem. Só que a ciência mostra o seguinte, toda vez que você tem uma corrente elétrica, você tem o quê? Magnetismo. Toda corrente elétrica gera magnetismo. Então, será que nós temos magnetismo? Hoje nós temos uma máquina que dosa magnetismo cerebral. Então, nós temos uma atividade eletromagnética que é captada, está em volta. E você consegue ver mais ou menos a distância. Bom, nós temos uma outra estrutura no nosso corpo, que também tem uma grande atividade eletromagnética 6 vezes maior que o nosso cérebro, que é o nosso coração.
Então, nosso coração também funciona por atividade eletromagnética com capacidade de dosagem, né, externa. Você tem mecanismos de dosagem, isso daí. Se você for colocar em termos de eletromagnetismo, toda atividade eletromagnética, a onda elétrica ela tem amplitude e tem comprimento, ou seja, ela tem uma característica. E observe que essa característica muda de acordo com os nossos sentimentos. Então, de acordo com o meu sentimento, o que eu estou pensando, a forma como eu estou agindo, como eu estou me comportando, eu tenho uma característica eletromagnética, que é o meu campo eletromagnético, né? Por isso que muitas vezes, por exemplo, você tem o seu campo eletromagnético, de acordo com o que você vive, com o que você pensa, da forma como você age. Vamos supor que você é uma pessoa altruísta, voluntariosa, é uma pessoa que busca o seu equilíbrio através da sua espiritualidade, da sua religiosidade e tal. Então você tem um campo. Você entra em contato com uma pessoa magoada, rancorosa, invejosa, maldosa, tal. Tem outro campo. Então, muitas vezes você chega perto de uma pessoa e você se sente extremamente mal. Você nunca viu aquela pessoa na vida. Mas você começa a ter dor de cabeça. Dizer o que é, né? Você começa a ter dor de cabeça, ficar enjoado. Tal. Por quê? Porque o campo dela é um, o seu campo é outro. Chocou. Né? Gerou uma vibração. E às vezes você entra num ambiente que você nunca foi na sua vida e você, nossa, você sente tão bem. Você está com dor de cabeça, entra lá, acabou a sua dor de cabeça. Melhorou. Né? Então, isso são campos. Né? Todos nós estamos em campos eletromagnéticos. E tem hoje experiência fazendo o quê? Pegando fragmentos tira um fragmentinho de pele, extrai o DNA, pega um fragmento de microscopia eletrônica e avalia sentimentos através do quê? Você põe a pessoa olha para ver um filme ruim, um filme de tragédia, desgraça, tal, vê campo magnético e vê o que acontece com o fragmento de DNA na microscopia eletrônica. Ele muda o seu aspecto, a sua conformação. E você põe outras coisas para a pessoa assistir, coisas que trazem alegria, felicidade, prazer, bem-estar, e o fragmento muda novamente a sua formação. Então, mostrando que o nosso campo eletromagnético, de acordo com o nosso sentimento, altera estruturas. Bom, se alterou uma estrutura fora do meu corpo, imagina dentro do meu corpo. Sim. Como é que vai funcionar, né? Você é endocrinologista. Hoje nós temos um nome enorme que está aparecendo na ciência, né? Que é a neuropsicoimunoendocrinobiologia, que estuda exatamente como os mecanismos imunológicos e endocrinológicos funcionam de acordo com o seu comportamento. Isso está mostrando que pessoas que buscam se espiritualizar, que buscam um foco religioso, isso independe de religião, tá? Independe de religião. As pesquisas mostram assim, que se você tiver uma boa relação com a sua questão religiosa, você tem melhor qualidade de vida. E se você tem melhor qualidade de vida, você tem melhor saúde. Uhum. Então, as pessoas que têm uma frequência, por exemplo, religiosa, estão de bem com ela, têm melhor equilíbrio hormonal, têm melhor funcionamento imunológico, têm menos processos inflamatórios. Ou seja, tem mais saúde. Se você reduzir cortisol no seu corpo e reduzir as citoquinas inflamatórias, você vai ter mais saúde. Isso que eu iria falar do cortisol, das citocinas inflamatórias. Você vai ter mais saúde. Né? Uhum. Por exemplo, quem pratica meditação, né, reduz a interleucina 6. Diminui o fator de necrose tumoral. Né? Melhora a divisão celular. Ou seja, se você melhorou a divisão celular, envelhecimento celular, você vai ter menos chance de ter câncer. E doenças também cardiovasculares também, né, professor? Sim. Né, o estresse, né, tudo melhora, né, também nesse sentido, acaba... Isso daí, você tem o eixo do estresse, né? Então, essas pessoas, como eu falei, né, magoadas, rancorosas, impacientes, raivosas, assim por diante, elas são pessoas que têm sempre um nível de estresse maior. O estresse no eixo hipotalâmico e hipofisário faz com que você aumente a produção de corticotrofina, que vai bombardear a sua suprarrenal e vai aumentar o nível de cortisol no seu corpo. Então, você tem um eixo do estresse. Né? Você sabe que o cortisol ele tem uma curva natural diária. Sim. Assim como a adrenalina, necessária
para a atividade do dia a dia, né? Você precisa de cortisol e adrenalina circulante para a atividade do seu dia a dia. Agora, se ela está sempre batendo na tampa, por muito tempo, ela começa a alterar o funcionamento imunológico. Ela começa a alterar a divisão celular, e você vai começar a adoecer. Então, você vai ter mais tendências a doenças cardiovasculares e a câncer, por causa do estresse, né? O que nós estamos vendo hoje, atualmente, dias atuais, uma questão pandêmica, complicada, difícil. Nós estamos vendo o quê? Os enfrentamentos hoje estão baseados em angústia e medo. Então as pessoas estão angustiadas, quanto mais angústia você gera, mais vulnerável você fica. Quanto mais vulnerável, mais triste. Tristeza leva a medo. Medo aumenta a angústia, ou seja, entra num ciclo. Sim. Esse ciclo vai gerar o quê? Ansiedade. A ansiedade piora, gera pânico. Aumentou o pânico, aumenta a depressão. Por isso nós estamos vendo um aumento de suicídios hoje. Sim. Então os enfrentamentos com angústia são complicados. E o que a espiritualidade está mostrando? Que o enfrentamento torna-se mais positivo. O que é um enfrentamento positivo? A pessoa que analisa a questão, raciocina sobre ela, busca entendê-la, e se você raciocina e busca entender, você começa a aprender com o processo. Então você não entra em angústia, você entra em aprendizagem. E conforme você aprende, você evolui. Então quer dizer que espiritualidade ajuda no enfrentamento. Professor, você falou uma coisa interessante sobre a meditação, né? Que a meditação tem uma... Na verdade, então, acaba exercendo uma função fisiológica, né? A meditação, a prece interferindo nesse processo aí fisiológico, e isso tudo melhoraria e diminuiria os fatores de risco e melhoraria todo esse processo aí de gênese, digamos assim, de doenças, né? Sim, olha só que interessante, né? Principalmente você que trabalha muito com essa parte de hormônios e tudo mais. As pessoas que meditam e não mostram muita relação com o tipo de meditação, se é mindfulness, se é com mantra, se é só baseado na respiração, né? Ou mesmo nas questões de prece, principalmente aquela prece chamada prece meditativa, que é aquela prece que o indivíduo tenta buscar uma conexão com o que ele considera sagrado. Não é aquela prece ritualística, nem petitória, né? Esse mecanismo de meditação, ou de prece, vamos dizer assim, meditativa, ele também vai ter uma ação dentro do seu nosso sistema nervoso central. E a cadeia final desse processo todo, que é um mecanismo um tanto quanto complicado, inclusive hoje eu dei aula sobre isso para os alunos, é um mecanismo um pouco complicado, o resultado final disso daí vai ser aumento da sua ocitocina. Então a ocitocina que fica ali depositada na nossa neurohipófise, ela começa a aumentar. E a ocitocina está relacionada com uma série de melhorias. Uma delas, ela entra no eixo da serotonina, então começa a melhorar comportamento social, bem-estar, né? Aquela pessoa fica mais sociável, mais tranquila. Ela entra no eixo da dopamina, então a pessoa tem mais motivação, mais alerta, mais disposição. Ela entra no eixo dos opioides, então a pessoa tem mais bem-estar e alívio de dores. Ativa mais o seu sistema parasimpático, o sistema autônomo parasimpático, então você tem relaxamento muscular, regulação de frequência cardíaca, regulação de frequência respiratória. A ocitocina aumentada cai na circulação, ela vai melhorar o funcionamento do timo, então você tem melhora do funcionamento imunológico. Ela vai agir sobre o sistema cardiovascular, sobre o seu sistema digestivo, sobre as suas gônadas, sobre a função suprarrenal. Então, tudo isso através da meditação, né? Você melhorou todo o mecanismo de eixo. Além disso, ainda, por exemplo, age sobre a nossa pineal, melhorando a função da melatonina.
E a melatonina tem uma série de funções hoje, Sim. não é só ciclo Não é só sono-vigília relacionado e ao sono. puberdade no menino e na menina, tem uma série de funções hoje a Inclusive a melatonina. questão imunológica também, né? Imunológica, antioxidante, proteção neural, Antioxidante, sim. tem uma série de funções. Então, veja só, quer dizer, isso tudo hoje é demonstrado, quer dizer, a pessoa que pratica a meditação, ela tem inúmeros benefícios, né? Então, quer dizer, por que que o médico, sabendo disso, isso está sendo demonstrado cientificamente, porque em frente a uma situação de estresse, de ansiedade de uma pessoa que ele está atendendo, ele não pode orientar meditação. Eu oriento, eu faço neuropediatria, trabalho com crianças e adolescentes. Às vezes eu pego adolescentes em situações de estresse, de ansiedade, com outro problema, e oriento a meditação, né? Alguns vão fazer, outros não, porque adolescente é meio complicado. Alguns vão fazer, outros não. Às vezes eu tenho as mães, eu ouvi o senhor falar sobre isso com meu filho, eu fui fazer porque eu estava muito estressado e melhorei. Então, quer dizer, você pode fazer orientações hoje para as pessoas nesse sentido, né? Conhecendo todo esse mecanismo neurofisiológico. Professor, tem uma pergunta aqui. O Diógenes, filho da dona Irene, está aqui agradecendo por tudo que o senhor fez aí por eles, perguntando o que é F70. Não entendi. F70 A seria F70 é um CID? código do CID que determina um nível de deficiência cognitiva. Isso não tem nada a ver com o nosso bate-papo. Não tem nada a ver com espiritualidade. Não. Professor, a gente falou bastante agora, acho que deu para dar uma ideia aí para todos a respeito do que estuda a medicina e espiritualidade, do processo de doença. Agora, o processo de tratamento, de cura, também a gente consegue também, através da medicina e espiritualidade, também estudar, né, esses pacientes que têm algum grau aí de religiosidade, digamos assim, ou que praticam, né, tem alguma crença, ou praticam meditação, ou algum outro, ou tem alguma fé, digamos assim, que esses pacientes costumam responder melhor a algum tratamento, né, professor? O que se observa, né? Quando você está dentro dessa questão de espiritualidade, a pessoa tem realmente aí uma boa relação com a sua religião, ou com a sua religiosidade. Primeiro, o próprio fato de você ter uma frequência religiosa, participar de uma comunidade, seja ela qual for, católica, protestante, espírita, aquela que for, já faz com que você tenha alguns controles do ponto de vista de regras de vida, de valores de vida e tal. Então, quanto ao abuso alimentar, quanto ao abuso de drogas, abuso, seja lícito ou ilícita, tudo isso está inserido dentro de uma questão religiosa. Só este fato já melhora muito a questão da saúde da pessoa. Então, observa-se que a qualidade de vida das pessoas que têm frequência religiosa é melhor. Se você tem uma qualidade de vida, você tem mais saúde, você tem menos adoecimentos e uma longevidade maior que tem sido comprovada hoje. Esse é um fato, né? O outro fato é que as pessoas que têm prática religiosa têm todos esses mecanismos que nós acabamos de falar. Melhora do sistema imunológico, funcionamento endocrinológico, funcionamento cardiovascular e tudo mais. Então, isso também auxilia bastante. O outro fator é o enfrentamento. Isso é muito interessante. As pessoas, sim, se nós formos aí, enfermarias, por exemplo, vamos passar uma visita numa enfermaria pública ou privada, aquelas pessoas internadas é muito comum, é só reparar. Ou tem um livro da sua religião, ou tem um santinho, ou tem um terço. Quer dizer, as pessoas se pegam naquela situação. Então, mostram que a religião ajuda no enfrentamento do seu adoecimento. Então, mesmo que seja numa situação, muitas vezes, desconfortável de adoecimento, as pessoas que estão bem com a sua religião, com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade, enfrentam melhor, né? Aceitam melhor. E o aceitar não é aquele negócio assim, Deus quis, é assim mesmo. Não. O enfrentar, eu estou doente, mas eu tenho possibilidades de me tratar, eu tenho possibilidades de fazer alguma coisa, de auxiliar ainda tal. Ou seja, eu ainda tenho possibilidades de fazer alguma coisa, mesmo frente ao meu adoecimento. Então, o enfrentamento é o outro ponto positivo.
Isso focado no paciente. Agora, quando nós vamos focar na relação médico-paciente, muda bastante. O que os trabalhos de espiritualidade mostram? Que quando o médico tem essa sensibilidade de abordagem da espiritualidade ou da religiosidade do paciente, há uma melhora no relacionamento médico-paciente. E há uma melhor aderência ao tratamento. Então a pessoa adere melhor ao tratamento e tem uma relação melhor com o seu médico. Isso é um fato. Nós sabemos disso, Natália, né? Nós fizemos medicina, sabemos que o ensino médico ele é massacrante. Sim. Ele é difícil, ele é complicado, ele massacra a gente, ele espreme a gente ao máximo, parece que nós somos laranja no espremedor, ele vai nos espremendo, para que você se torne o quê? O melhor técnico possível. Porque, na verdade, nós nos tornamos técnicos dentro daquilo. Nós somos treinados a fazer aquilo. Saímos da faculdade e vamos treinar dentro de uma especialidade. Ou seja, nós nos tornamos grandes técnicos. Isso é importante? Porque isso permite a nós tratarmos inúmeras pessoas, auxiliarmos inúmeras pessoas. Que basicamente a nossa função é servir. Essa é a nossa função. Então você vai ter que se aprimorar o máximo possível dentro da faculdade, se aprimorar o máximo possível na sua residência, na sua especialização, e tudo isso é um processo, um mecanismo técnico. Então você aprende qual exame você tem que dar, qual a medicação você tem que fazer, qual a dosagem tem que ser, como é que você vai conduzir a doença X, Y, tal, como é que geralmente ela evolui naquele processo. Então você é um ótimo técnico, perfeito. Então você vai resolver muitos problemas de fato dos pacientes que vão te procurar. Se você ficar só nesse campo aí, você já vai estar fazendo bastante coisa se você estudar, se aprimorar e se melhorar. Então o que acontece? O paciente chega para você, vamos supor, você é uma recém-formada, tem lá os seus 30 e poucos anos, acabou sua especialização, professor e doutora, quer dizer, está naquele patamar elevadíssimo, e vai atender um indivíduo de 60 anos que tem o quê? Uma experiência de vida muito superior à sua. Bom, aonde você fica confortável? No seu quadradinho tecnológico. Ali, o indivíduo que tem mais experiência de vida que você, não te bate. Ou seja, você está numa zona de conforto. Certo? Só que isso faz com que você fique num patamar aqui e o paciente aqui. E se você fica muito na sua zona de conforto, muito cheio de si, por ser um grande médico, um grande técnico, muito bem formado na sua situação, muitas vezes você deixa de ter uma boa relação com o seu paciente. E não é porque o seu paciente te procurou porque você tem um monte de título que ele vai falar tudo para você. Não vai falar, não. Ele vai se limitar a responder aquilo que você está perguntando. Né? Então, você faz anamnese, para e responde. Para e responde, você vai raciocinando tecnicamente, qual o exame, qual a doença, qual a possibilidade, qual a medicação, você já está ali, né? A cabeça está girando para que você faça. Então, o paciente fica aqui, você fica aqui no seu quadradinho técnico. Quando você começa a se soltar numa abordagem espiritual, através de uma anamnese, que eu ensino até os alunos a como fazer a anamnese espiritual, o que você está fazendo? Você está entrando numa zona de conforto do paciente. Porque esse assunto ele gosta. Esse assunto ele conhece. Esse assunto faz parte do seu cotidiano. Então você fez aqui, ó. Pá, nivelou com o seu paciente. Você nivelou, você gerou o quê? Conforto. A hora que você gerou conforto, ele vai falar para você aquilo que não ia falar. Ou seja, o seu relacionamento médico-paciente melhorou. E a hora que melhora, você pode falar para ele, ó, pode falar assim, ó, toma isso, toma aquilo que o senhor vai melhorar, e ele vai melhorar. E ele vai tomar. E vai tomar. Tá? Hoje nós temos trabalhos falando em placebo e nocebo na conduta médica. Ou seja, como o médico funciona como um placebo e quando o médico funciona como um nocebo. Ou seja, de forma ruim ou de forma boa. Uhum. Então, a forma como você... Isso é um trabalho científico. A forma como você recebe o paciente, a forma como você olha para ele, a forma como você conversa com ele, você, médico, sem fazer nada, nenhuma medicação, poderá ser um efeito placebo, um efeito nocebo sobre o seu paciente.
Nossa, que interessante isso, né? Então, quer dizer, se você faz essa abordagem, você está melhorando a sua relação com o paciente, está melhorando a aderência ao tratamento. Então, por que não fazer? Né? Então, caímos naquilo que nós Professor, falamos no comecinho, falta de treinamento, de orientação e assim de por diante. conhecimento, De né? conhecimento e tal. Né? Professor, tem umas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. O Wilson, ele perguntou assim, pode o exercício da prece agir na regeneração molecular? Era aquilo que nós estávamos também comentando, né? Olha, eu vou falar dentro de alguns trabalhos que saíram, não especificamente sobre prece, mas especificamente sobre meditação. Né? E que eu considero, dentro do nível da prece de cada um, uma meditação também. Né? Mas não tem esse trabalho especificamente com prece. Eles fizeram uma avaliação, né, do tamanho do telômero. O telômero é um filamento proteico na ponta do nosso cromossomo. Né? E ele tem uma função interessante. Ao longo da vida, ele encurta e ele está diretamente relacionado com mecanismos de envelhecimento das nossas células. Então, com o tempo passa, ele encurta e o processo de envelhecimento vai aí acontecendo. Né? Estresse aumenta o encurtamento, a rapidez do encurtamento do telômero. Então, as suas células envelhecem mais rápido, envelhecimento celular mais rápido, mais adoecimento, inclusive câncer. Os meditadores parece que têm um período maior de alongamento do seu telômero. Ele fica mais tempo longo, ou seja, melhora o processo de envelhecimento das suas células. Então, aí estaríamos entrando nessa questão que foi falada. Então, espiritualidade, religiosidade, meditação, pode ter uma interferência na questão do funcionamento na biologia celular, na biologia molecular? Provavelmente sim, porque existe esse estudo. Um outro estudo que nós podemos pensar, que aí é uma questão de analogia. Né? Bom, se nós formos pensar em termos de funcionamento hoje, do funcionamento celular. Né? Aquela experiência, quando começou as experiências de célula-tronco, né, célula embrionária e tudo mais, viu-se o seguinte, se você pegar a célula embrionária, né, ela é idêntica, não tem diferença. Você pegar o sequenciamento de DNA de uma e de outra é absolutamente igual, não tem diferença, porque elas são todas células embrionárias. Se você pegar essa célula e semear em locais diferentes, uma vai dar músculo, uma vai dar cérebro, uma vai dar sangue, uma vai dar cabelo. Ué, mas todas elas não são absolutamente iguais? Como é que elas dão tecidos diferentes? Então começou-se a entender que não é o núcleo que comanda a célula. É o ambiente que comanda a célula que vai comandar o núcleo para ele determinar o que a célula precisa, para se diferenciar. Ou seja, o mecanismo é contrário. Não é do núcleo para a célula. É do ambiente para a célula. E da célula para o núcleo. Bom, onde é que a célula está? E nós. Então quem comanda? Nós. Então, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, os nossos desejos estão comandando o funcionamento das nossas células. Não é o nosso núcleo. Quando completou-se o projeto Genoma, ele acabou em 2003. Fizeram lá o sequenciamento mais ou menos 25 mil genes no ser humano. Aí você fala, nossa senhora, como é que só tem 25 mil genes? É muito pouco, nós temos uma enormidade de proteínas no corpo, como é que isso tudo é produzido se nós só temos aí próximo de 25 mil genes? Aí foram fazer sequência gênica em cereal, em animal, tinha animal e cereal que tinha 27 mil genes. Ué, o que um cereal faz mais do que a gente? Para ter mais genes? Então, aí quando completou isso, acabou o determinismo genético. Ou seja, não é o gene que te define. Já que nós somos muito mais complexos do que um cereal que tem mais genes do que nós. Então, o que nos define? Porque o gene não já está comprovado. Isso é conclusão do projeto Genoma, não é conclusão minha. Está lá escrito. Né? E ainda começou a se observar o seguinte, dependendo das ações do ambiente,
há uma mudança da expressão gênica, ou seja, do fenótipo, sem alteração da sequência gênica. Ora, peraí, quer dizer que você tem expressões fenotípicas sem mudanças do seu genótipo? Isso está diretamente relacionado ao ambiente, às questões sociais, às questões ambientais? Então, vira o seguinte, que fatores ambientais, fatores sociais, estilos de vida, interferem com uma proteína chamada histona, lá na cromatina, que interfere com a expressão do gene sem mudar a sequência gênica. Então, nós estamos vendo padrões de biologia molecular hoje sendo alterados pelo seu estilo de vida. E isso pode passar para as próximas gerações. Sim. Então, hoje em dia tem tanta coisa mostrando para nós um caminho que até dói quando você percebe que ninguém vai por esse caminho. É verdade. É verdade. Professor, tem mais uma pergunta aqui do Flávio Ferrelli. Ele pergunta: olá, e a vibração à distância, ou seja, né, uma prece por alguém que está na UTI, faz efeito? Ô, meu amigo Flávio, você está me escutando aí? Então tá bom, vou falar para você. Nós temos algumas situações interessantes. Não sei quanto tempo nós temos, Natália, não sei. Nós temos mais alguns minutos, professor. Na verdade, a ideia era fazer... Aqui o bate-papo está sendo muito gostoso, né? Mas a ideia era fazer uma live em torno de uns 40 minutos, mas podemos ainda... Tá, então vou o seguinte, eu vou dar uma resumida nessa pergunta aí do Flávio, tá? E depois a gente encerra, então, porque já estamos indo longo, né? Uhum. Nós temos fases interessantes. Por exemplo, nós tivemos uma era na medicina extremamente materialista, né, que começou lá pelo século XVI com Descartes, depois veio para Newton, que era assim, analise a matéria que você vai conhecer, divida em partes, e isso foi considerado o mecanicismo que foi incorporado pela medicina e gerou aí o materialismo que nós seguimos até hoje, né, que é o entendimento das partes, para você entender o todo, dos mecanismos do funcionamento orgânico. Isso veio até mais ou menos meados do século XIX, e a partir do século XIX, entrando para o século XX, começou a entrar a era da mente, ou seja, a parte psíquica interferindo com a questão material. Isso vem vindo até aqui o início do século XXI, quando a física começou a mostrar as questões de mecanismos físicos e tudo mais, e começou-se a estudar o quê? A consciência não local, ou seja, a mente pode não fazer parte do seu cérebro. A mente pode não ser um processo físico-químico, mas pode ser um processo não local. Já que nós temos as experiências do quase-morte e as experiências de fora do corpo, muito bem relatadas hoje. Bom, se a consciência é algo não local, então ela poderá interferir à distância? Existem hoje trabalhos mostrando que sim. Existem hoje trabalhos com chamados curadores por imposição de mãos. Trabalhos relatados mesmo. À distância. Então, o indivíduo que tem relatos de cura por imposição de mãos, ele pensa na pessoa à distância, aquela pessoa melhor. Existem trabalhos hoje que chama, que é o que o Flávio quer saber, que chama-se prece intercessora. Quando você faz uma prece para interceder por outra pessoa. Existem trabalhos mostrando o seguinte. Um dos trabalhos mais famosos que tem aí, que está relatado, é o trabalho das UTIs de doenças coronarianas. Então, o indivíduo entra na UTI com a sua doença coronariana e isso é um trabalho randomizado duplo cego, ou seja, o médico da UTI não sabe quem é e o paciente também não tem a mínima ideia do que está acontecendo. O nome dele é rateado, né? Então é aleatório, para grupos de prece no mundo. Então vai para judeu, para islâmico, para católico, para espírita. O nome vai. E esses grupos começam a rezar por essas pessoas. Então o médico não sabe quem é e o paciente também não sabe quem é. O que eles perceberam? Menor nível de infecção, melhor recuperação e alta mais precoce, em relação aos que não receberam. Então, frente aos trabalhos hoje da consciência não local, e frente aos trabalhos hoje de prece intercessória, é sinal de que provavelmente temos aí uma energia que provavelmente transmigra. Né?
Uma das 10 personalidades dentro da biologia mais conhecidas hoje no mundo, que chama-se Rupert Sheldrake, ele estuda exatamente isso, que ele chama de ressonância morfogênica, né? Como pode haver mecanismo de transmigração da mente através de telepatia. Às vezes um toque no seu celular, você fala, nossa, é minha mãe, você vai lá, é sua mãe mesmo. Como é que você sabe que é sua mãe? Né? Ou, de repente, você fala assim, nossa, acho que meu marido está chegando. Ele bate na porta, está entrando ele mesmo. Mas ele não te avisou. Né? Então, são fatos hoje que fazem com que a gente comece a entender que existe provavelmente uma energia que transmigra e uma energia que é capaz de atuar sobre a outra pessoa de uma forma a auxiliar ou até prejudicar. Professor, só mais uma... Podemos responder mais uma pergunta? Tranquilo. O André Lopes é um colega, seu aluno também, foi seu aluno, lá da Universidade de Taubaté, o André. Ele pergunta assim, muitas vezes tenho dificuldade em avaliar as alterações de senso-percepção justamente por esbarrar nessa fronteira entre a psicose e as experiências mediúnicas. Qual a sua visão e opinião em relação a esse tema? Obrigada. Às vezes é muito difícil realmente você fazer uma distinção em processos psíquicos e mediunidade. A mediunidade ela tem sido muito estudada. Desde o meados do século passado, eu sou do século passado, mas é até esquisito você falar isso, mas é verdade. Desde o meados do século passado, mudou a perspectiva da questão mediúnica. Achava-se pelas questões psiquiátricas que todo médium era um psicopata, ou seja, ele tinha uma psicopatia qualquer. Mas foi ver assim, que essas pessoas, no seu dia a dia, são pessoas iguais a qualquer outras pessoas. Não tem nenhum desvio psicopático. São pessoas que trabalham, que têm sua família, que fazem as suas atividades com qualquer outra pessoa, e só naquele momento do seu aspecto religioso é que tem aí a questão do mecanismo mediúnico dentro da sua função mediúnica, vamos dizer assim, psicografia, psicofonia e assim por diante, dentro das características mediúnicas que são estudadas hoje. Então essas pessoas não mostram uma psicopatia. Elas têm uma dotação mediúnica. Se nós formos colocar em mecanismos vibracionais, e aí eu vou ter que entrar dentro de um aspecto um pouquinho mais espírita, vamos dizer assim, porque essa pergunta está muito inserida dentro das questões espíritas, que seria a mediunidade. Se nós formos colocar em questões vibracionais, como eu acabei de falar, né, se eu tenho um mecanismo vibracional X, e eu tenho uma entidade espiritual que tem o seu outro mecanismo vibracional, vai haver um choque. E esse choque poderá o quê? Repercutir em você. Então, taquicardia, sudorese, palidez, dor de cabeça, dor abdominal, pode estar associado. Isso determina o quê? Que se o paciente chega pensando, isso é mediunidade, vai no centro espírita e resolve. Não. Você tem que investigar. Você tem que analisar. De repente tem um tumor abdominal, tem um tumor do lobo frontal gerando alterações alucinatórias. Então você tem que fazer a sua parte médica. Né? Eu só para finalizar, vou dar um caso só que eu tive, alguns anos atrás, de uma menina a família me procurou de uma menina, exatamente por causa dessas situações de ser um professor voltado à espiritualidade, eles me procuraram para saber se a menina era médium ou se era epilética. Porque ela tinha sensações de presença, né? Ela sentia como uma pessoa andando junto dela na casa e às vezes tocando no corpo, assim, no ombro dela, e tinha momentos que ela perdia totalmente a sua percepção, ela como se fosse um desmaio. Né? Ouvia sons, vozes, às vezes inarticulado, às vezes articulado, e a menina, já uma adolescente, estava num estado de ansiedade muito grande porque ela não conseguia entender e vinha sendo já tratada como um distúrbio mental e um quadro epilético associado, tomando medicações antiepiléticas e outras medicações aí, da área psiquiátrica. Bom, vou fazer minha parte.
como médico, fui solicitado primeiramente como médico. Então você vê como é que está a eletroencefalografia dessa menina, como é que está a tomografia, a ressonância. Fui investigar, fui ver tudo direitinho. Fui esmiuçar os processos, né? Quando perde consciência, o que o pai observa, o que a mãe observa, como é que ela fica, tal. Então, haviam variações de processo. Ela tinha uma eletroencefalografia mostrando alteração de atividade elétrica, ou seja, tinha um quadro epileptiforme mesmo, né? Tinha uma ressonância absolutamente normal, e ela tinha dois aspectos. Um aspecto que era realmente um quadro epilético bem caracterizado, com mecanismos tônico-clônicos, desvio ocular, salivação, alteração de nível de consciência, liberação esfincteriana, bem clássico, que batia com a sua eletroencefalografia. E ela tinha outros processos que não eram associados à epilepsia, mas eram associados a um mecanismo de maior percepção mediúnica. A minha conduta. Primeiro, qual a sua religião? Porque se ele for espírita, fica mais fácil. Né? Eram espíritas. Eu falei, olha, vamos tratar, porque realmente tem um quadro epilético associado, mas realmente tem um quadro aqui mediúnico. Então, essa paciente foi conduzida pela família para fazer uma orientação dentro do centro espírita que eles frequentavam. Então, a menina foi entender o que é mediunidade, foi entender o que é sensações mediúnicas, foi entender os mecanismos mediúnicos, foi tratar a sua epilepsia e ficou muito bem. Ficou muito bem. Saiu da angústia, saiu da ansiedade e tudo isso daí. Então, quer dizer, nós temos que saber entender os processos, os mecanismos, porque eles estão aí. Sim, porque muitas vezes, né, o médico só vai otimizando as medicações e aumentando as doses, e a origem do problema não é tratada e o paciente não melhora, né? Não melhora. Possessão. Está no Código Internacional de Doenças. Está lá escrito. Né? Então, quer dizer, nós temos que ter uma abertura maior. Não dá mais para o médico ser rígido. Isso, ponto final, toma isso, acabou. A gente tem que ter uma amplitude maior no entendimento da pessoa do ponto de vista global, do ponto de vista holístico. Né? Você tem que entender o ser na sua parte física, na sua parte mental e na sua parte espiritual. Se você conseguir gerar esse tipo de entendimento no seu dia a dia como médico, no atendimento do seu paciente, você vai para um patamar muito acima da maioria. E vai tratar o seu paciente de uma forma totalmente diferenciada, o seu paciente vai aderir ao seu tratamento de uma forma totalmente diferente. Então, hoje em dia, assim, não tem mais como sair fora disso. Você tem que fazer as abordagens em todos os aspectos. No aspecto físico, social, mental e espiritual. Tem muitas perguntas. Mas nós poderemos até depois estender, inclusive perguntas de alunos, né? Bastante perguntas aqui. Mas nosso tempo é curto. Eu gostaria... o senhor poderia falar um pouquinho sobre esse momento atual que nós estamos vivendo, né? Só para encerrarmos mesmo, como a medicina e a espiritualidade pode ajudar tanto o médico como o paciente, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que estão existindo aí diversas complicações da Covid, mortes, enfim, perdas, né, importantes de entes queridos, e como que a espiritualidade pode ajudar nesse processo. Isso aí está mais ou menos dentro daquilo que eu conversei mais ou menos no começo com você, que é a questão do enfrentamento. Né? A forma como as pessoas se posicionam no enfrentamento de uma adversidade. Nós estamos frente a uma adversidade hoje que chama-se pandemia, complicadíssima. Mas existem muitas outras adversidades na vida. Né? Existem mortes dentro da família que não são pela pandemia. Existem problemas sociais, existem problemas financeiros, existem situações familiares complicadíssimas entre as pessoas de uma mesma casa. Tudo isso daí são situações adversas que nós estamos inseridos dentro dela. Somou-se mais essa questão
que nós vivenciamos hoje em dia. Então, se a pessoa ela entra naquele estado de angústia, ou seja, ela vai se envolvendo num enfrentamento negativo daquele seu problema, seja ele qual for, incluindo a pandemia, vai gerando aquele mecanismo que eu falei, ou seja, a pessoa que vive angustiada constantemente, diariamente, ela vai ficando cada vez mais vulnerável, a vulnerabilidade aumenta a sua tristeza, a tristeza gera uma sensação de medo, esse medo alimenta a sua angústia, vai gerando sensações com transtornos de ansiedade, mudanças de humor, pânico, depressão, até chegar, às vezes, à morte por suicídio, né? Nem por Covid, por suicídio, como nós estamos vendo o aumento de suicídio hoje em dia. As pessoas que buscam serenidade, entendimento de valores de vida, buscam apoio religioso, buscam melhorar a sua espiritualidade, mudam seu mecanismo de enfrentamento. Em vez de enfrentar de forma negativa, começam a enfrentar de forma positiva. Primeiro gerando o quê? Um entendimento do processo, do que está acontecendo e como você pode trabalhar para uma melhoria sua e do seu próximo. Então, em vez de você entrar no problema de forma angustiante e deixar-se levar pelo bolo, você fica do lado de fora do bolo e analisa ele de fora, raciocinando sobre o que você pode fazer para melhorar você, a sua família, a sua comunidade, as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta. Quando você faz esse tipo de enfrentamento mais positivo, através de um raciocínio mais lógico, mais sereno, mais equilibrado, você já está mudando toda a sua homeostase, a sua fisiologia, melhorando seu sistema imunológico, melhorando seu sistema endocrinológico, né, produzindo substâncias que vão melhorar o seu funcionamento orgânico. Então você começa a aprender e começa a evoluir com essa situação. Então a questão espiritual mostra exatamente isso. Frente às adversidades, você começa a gerar enfrentamentos positivos e não enfrentamentos negativos que vão piorar a sua saúde. Muito bom. Professor, eu queria agradecer e agradecer a todos aí que participaram. Tem inúmeras perguntas ainda que a gente não respondeu, mas a gente acabou esticando se você quiser, Natália, você separa as perguntas assim que sejam mais relevantes, pode passar para mim, eu respondo e depois você joga aí na Não, perguntas muito interessantes social. Aqui, sim, sim. Mas a gente... Eu não sei se eu consigo responder todas, né? Mas aquelas que eu tiver conhecimento e puder responder, eu vou responder com prazer. E me surpreendeu também a quantidade de alunos, né, que participaram, que mandaram perguntas aqui para a gente aqui na live hoje. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço o convite, Natália. Estamos abertos caso o senhor tenha algum outro horário para a gente voltar a conversar outras vezes. Um prazer. Foi um prazer conversar contigo, te rever. E foi um prazer aí conversar com o povo todo que está aí nos ouvindo. Eu espero que tenha sido prazeroso, que tenha conseguido transmitir essas informações de forma precisa e que isso auxilie a todos nessa fase que estamos passando, que ajude bastante e que procure se instruir e aprender um pouquinho mais sobre esse assunto de espiritualidade e saúde, que vai ser muito relevante na saúde de todos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, Natália. Tchau, tchau. Tchau, gente.